Olá, bom dia a todos, espero encontrar-vos bem. Continuamos então a nossa leitura do livro do Êxodo e hoje vamos entrar numa das partes mais importantes do livro do Êxodo, em particular os 10 mandamentos e o código da aliança, a revelação de Deus no Sinai a todo o povo de Israel. E esta tradição moldou e definiu toda a ética, toda a forma de ver, de construir a sociedade no mundo ocidental e um pouco pelo mundo inteiro. E, em particular, a nossa visão cristã daquilo que é ética, daquilo que é o direito revelado, o direito natural e também o direito revelado. Iniciamos então o nosso capítulo 19 e a primeira grande questão que se põe é onde é que ficava geograficamente o Monte Sinai. A tradição da Igreja associou este local ao sul da Península do Sinai, onde se encontravam os maiores montes, as maiores elevações, que vão entre os 2.000 a 2.600 metros de altura. Em particular, quando uma senhora chamada Egéria, aqui da Península Ibérica, fez uma peregrinação à Terra Santa e percorreu também a Península do Sinai e associou, por serem aqueles os montes mais altos de toda a Península do Sinai, associou esses montes, estas montanhas, àquilo que seria então o local onde Deus se teria manifestado a Moisés e a todo o povo, esse Monte Sinai, o Monte Horeb. Esses três montes, ao qual deu o nome a a montanha de Moisés, Yahvel Musa, penso que é assim que se diz. Entre outras montanhas, que depois, mais tarde, o imperador Justiniano mandou construir ali, inclusive o mosteiro de Santa Catarina, ali junto à península, na Península do Sinai, junto àquilo que seria o Monte Sinai. Atualmente, os historiadores e a arqueologia têm procurado ligar este Monte Sinai ao nordeste da Península do Sinai, em particular uma zona chamada Kadesh Barnea. Outros ainda tentaram associar o Sinai à Península Arábica, um bocadinho mais distante, considerando os fenómenos vulcânicos que existem na Península, uma vez que são muitas as alusões de Moisés a estes sinais, a este forno, a montanha que arde como um forno, e, portanto, da qual sai e emana o calor e uma nuvem muito densa, e, portanto, isso seria justificável se tivesse sido na Península Arábica, considerando a sua atividade vulcânica. Mais do que isso, importa para nós perceber que o Monte Sinai, que o Monte Horeb é um lugar espiritual, um lugar de encontro com Deus. E por isso vão ser apresentadas um conjunto de teofanias, isto é, Deus, fania, revelação, da revelação de Deus, da manifestação. O monte, a nuvem, a voz, portanto, o fogo, o medo que ela provoca. Portanto, tudo isto são sinais de alguém que se encontra na presença de Deus. E é neste contexto que vai ser estabelecido a aliança com o povo. É curioso notar, e remeto, e chamo a vossa atenção para a simbologia dos nomes. Deus convoca esta Assembleia 3 dias antes, daqui a 3 dias hei de aparecer, tal como 3 dias depois Jesus ressuscita, para estabelecer com o povo, então, um tratado, que hoje se pensa e se equipara, pelo estudo da história comparada das religiões e das nações, que este tratado, este acordo, seria equiparado a um tratado de vassalagem, com um conjunto de passos que são estritos, que são muito, muito diretos, muito, muito objetivos. Em primeiro lugar, Deus apresenta-se. Eu sou Yahvé. Depois, diz ao povo quais foram os benefícios. Porque é que vocês devem estabelecer uma aliança comigo? Porque eu fiz em vosso favor um conjunto de benefícios. E durante o capítulo 19 vai-se repetindo que Deus libertou o povo do Egito, levou-os sobre as asas de uma águia. Portanto, esta saída fácil. Depois, um terceiro elemento é, portanto, as leis propriamente. Portanto, porque eu fiz isto, estabeleço convosco esta aliança, assente nestas leis. O Senhor estabelece as leis que vigoram. Um quarto elemento é a promulgação num documento físico concreto. Neste caso serão as tábuas da lei e também a sua leitura pública, para que ninguém tenha desculpa de dizer que desconhece a lei. Finalmente, alguns associam ainda os testemunhos, portanto, pessoas que servem de testemunhos, ou os outros deuses, no caso dos outros tratados de vassalagem, um conjunto de deuses que servem de testemunho contra o povo, contra o servo que assina ou que acorda este tratado de vassalagem. Neste caso aqui seriam Moisés, Arão e os 70 anciãos, que vão aparecer à frente, aqui não aparecem neste momento. E, finalmente, um conjunto de bênçãos e de maldições. E este tratado, esta aliança, que recebe o nome hebraico de Berit, vai dar origem à nossa palavra testamento. E é por isso que hoje a Bíblia se divide em 2 testamentos, em 2 alianças.
A palavra latina testamento que procurou traduzir esta palavra berit, que significa exatamente testamento, pacto, um acordo selado. E é curioso notar que esta vai ser uma lógica, como vos disse, a lógica dos dois caminhos, que vai estar muito presente no povo de Israel. Nós vamos, por exemplo, ao Salmo número 1, e aparece desde logo: Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. E este tratado, depois, a este tratado corresponde então a um conjunto de bênçãos ou de maldições, como vos disse. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos libertinos, antes põe o seu leve na lei do Senhor. Nela medita dia e noite e é como árvore plantada à beira de uma corrente. Dá fruto a seu tempo e a sua folhagem não murcha. E tudo o que faz será bem sucedido. Mas os ímpios não são assim, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Portanto, estes dois caminhos que estão sempre presentes e que depois vamos encontrar, por exemplo, no livro do Deuteronômio. Estou aqui a ver o capítulo 27, onde são evocadas um conjunto de maldições e também um conjunto de bênçãos. Se seguires este caminho, se seguires por este caminho, serás abençoado, terás este conjunto de bênçãos. Se não seguires este caminho, terás um conjunto de maldições. Nomeadamente, para quem quiser acompanhar, no capítulo 27 e depois também no capítulo 28 do livro do Deuteronômio. E é com base neste tratado que se vai fazer, então, a aliança com o povo de Deus, assente nestes elementos muito concretos, que vai ser constituída, então, por dois elementos, por dois momentos. Primeiro, o decálogo, as 10 palavras, e depois, mais à frente, o Código da Aliança, ou então o Livro da Aliança, como comumente é designado. É curioso notar que neste decálogo é Deus que fala. De alguma forma, interrompe o discurso de Moisés para falar. Fala diretamente ao povo. E depois, de alguma forma, Moisés retoma este discurso, continuando quase na segunda pessoa. Antes de irmos propriamente para o decálogo, eu vou-vos convidar a fazer o seguinte, fazer um exercício prático. Vou pedir a cada um, ponha o vídeo em pausa e conte os mandamentos, conte os 10 mandamentos. Ou então, que peça a outra pessoa que esteja convosco em casa e que leia os mandamentos. E que diga e que tente enumerar os mandamentos para descobrir quais são. Peço então que leiam os mandamentos e os numerem. Primeiro, segundo, terceiro, por aí fora. E é curioso notar que provavelmente chegarão à conclusão que os mandamentos são mais do que 10. Afinal, os 10 mandamentos não são 10. E uns dizem que são 12, outros dizem que são 14. O número máximo que já encontrei foi o número 16. E, portanto, variam entre os 10 e os 16. E então a pergunta impõe-se, então, qual é o significado deste número 10? Então, afinal, se isto que sempre aprendemos, os 10 mandamentos, afinal não são 10, então onde é que vem escrito que são 10? E nós vamos ver aqui, na Sagrada Escritura, que é a própria Escritura que nos diz que são 10. Vamos desde logo ao Êxodo 34, 28, apontei aqui as passagens, e é o próprio Moisés que nos diz que são 10. No 34, 28 diz-nos o seguinte: Moisés permaneceu junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E diz mais à frente o livro do Deuteronômio, nomeadamente 4:13, e depois 10:4. 4:13 diz-nos o seguinte: Ele deu-nos a conhecer a sua aliança, ordenando-nos que cumprisse os 10 mandamentos que ele escreveu nas 2 tábuas de pedra. E depois, mais à frente, em 10:4, diz-nos o seguinte, no livro do Deuteronômio: Ele gravou nas tábuas um texto semelhante ao primeiro, as 10 palavras que o Senhor vosso Deus vos tinha dirigido sobre a montanha, do meio do fogo, no dia da Assembleia. E, portanto, é a própria Escritura a fixar este número 10, que é um número essencialmente mnemónico. Temos 10 dedos e, portanto, é fácil termos sempre diante de nós a lei do Senhor. Lembram-se que eu vos tinha falado das filactérias, terem de usar no braço esquerdo e também uma pequena caixa na fronte, que é o mandamento que vai ser recebido no Shema, portanto, na oração do povo de Deus. Escuta Israel, o Senhor é o teu Deus, e, portanto, terás sempre junto de ti esta lei. É uma forma prática de ter sempre a lei diante de nós. Os 10 dedos significam estes 10 mandamentos. Estes 10 mandamentos foram divididos nas várias tradições de forma diferente. É quase como diria um colega meu, Camões deixou-nos a língua portuguesa, mas não nos deixou a pronúncia. E aqui é a mesma coisa. Deus deu-nos os 10 mandamentos, mas não os dividiu, não os numerou. Compete-nos a nós fazê-lo. Grosso modo, podemos dividir 2 grandes tradições. Uma tradição dos padres gregos e a tradição do Ocidente, ou a tradição dos padres latinos. De alguma forma, a tradição dos padres gregos subscreve
ou está muito na linha daquilo que é a divisão rabínica, que identifica 4 mandamentos para Deus e depois os outros 6 para as relações com o próximo. Esses 4 mandamentos são os 3 primeiros que nós bem conhecemos, e depois o primeiro é subdividido num outro mandamento, na proibição de fazer representações da imagem de Deus, de fazer esculturas de madeira, no sentido mais literal da palavra que nos aparece aqui no texto. Mas podeis perguntar, mas assim ficariam então 11. Se pudermos 4, mais os que já temos da nossa tradição, ficariam 11. O que é que aconteceu? O último, o 10º, foi dividido em 2, para dar 10. Suprimimos então este da representação de fazer imagens, ao assumi-lo, ao uni-lo ao primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, ou de ter o Senhor como nosso único Deus. E, para compensar, porque se uníssemos esses que vinham da tradição grega, ficaríamos só com 9, ou então, se tivéssemos os que temos atualmente, ficaríamos com 11. Para compensar isso, o que aconteceu foi que o 10º mandamento foi dividido em 2. Nomeadamente, a proibição de cobiçar a mulher do próximo e a proibição de cobiçar, portanto, a propriedade, os bens do próximo. E essa tradição foi essencialmente feita por Santo Agostinho. Por isso, de alguma forma, se quisermos, o decálogo que temos, que chegou até nós, é, digamos assim, uma construção, uma elaboração, uma divisão feita por Santo Agostinho e assumida pela Igreja. E que também, de alguma forma, foi reformulada quando, a partir do século XVI, depois do Concílio de Trento, se divulgaram, se vulgarizaram os vários catecismos. E era preciso sistematizar de uma forma fácil de decorar, mnemónica, os 10 mandamentos. E para isso fez essa divisão, que já tinha sido assumida, que já era praticada na Igreja, e também se adaptou, de alguma forma, os mandamentos, se reescreveu de alguma forma, nomeadamente a questão do sábado, que passou a ser para nós a importância central do domingo, e outras prescrições que foram, de alguma forma, ampliadas. Não matarás, ou não causar dano no próximo, não ferir o próximo, tudo aquilo que decorre, portanto, da vida prática e daquilo que seriam a prática da Igreja nessa altura. E que é, no fundo, aquilo que foi assumido até hoje. Este termo decálogo resulta exatamente destas 10 palavras e foi cunhado por Clemente de Alexandria, por Santo Ireneu, que depois passaram a utilizar essa palavra de forma mais vulgar, se assim o podemos dizer. Vamos então percorrer sucintamente cada um deles, e é curioso notar, já vos tinha dito, com 10 palavras Deus criou o mundo. No Gênesis 1, Deus diz por 10 vezes, Deus fala por 10 vezes, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. E aqui, novamente, com 10 palavras, cria o povo de Deus, uma nova criação, uma nova humanidade, um novo povo. E é isso que está também na base desta escolha, algo simbólica, deste número. Estes códigos e estes tratados têm na sua base muitos outros tratados que existiam na Antiguidade, dos quais o mais conhecido é o Código de Hammurabi. Mas existiam muitos outros, o Código de Ur-Namur, o Código de Esmuna, Lipit Ishtar, existiam o Código Hitita, o Código Assírio, portanto existiam inúmeros códigos. É claro, este que vos disse, o Código de Hammurabi, é talvez o mais conhecido, uma vez que foi descoberto e se encontra ainda hoje no Museu do Louvre, uma placa que tem 2 metros e pouco, e onde vêm prescritas um conjunto de leis e que nos atestam, de facto, esta tradição. Os 10 mandamentos, então, foram divididos de uma forma muito específica para nós católicos, em particular, a partir do capítulo 20, do versículo 1, o primeiro mandamento foi dividido do versículo 1 até o versículo 6. Depois estes 10 mandamentos aparecem também em Deuteronômio 5, com uma ligeira diferença, que no último mandamento a casa aparece primeiro que a mulher. Aqui aparece primeiro a mulher, depois a casa e os outros bens. Aqui aparece ao contrário. Depois, o primeiro mandamento, então, é esse primado de Deus sobre todas as coisas. E falámos aqui do monoteísmo, que não é só um monoteísmo especulativo, que vai acontecer depois mais tarde, no tempo dos profetas, mas é um monoteísmo prático. E, efetivamente, existiam muitos deuses do quais podiam escolher. Não é aquele tipo de reflexão que nós fazemos, é preciso deixar tudo, o dinheiro, o poder. É um monoteísmo efetivamente prático. Escolher Yahvé, ou acreditar em Yahvé, como o único Deus em detrimento de todos os outros. Depois o segundo, no versículo 7, corresponde ao versículo 7, não usarás o nome do Senhor em vão, e designava aqui, sobretudo, os juramentos no qual se invocava Deus. A partir de uma determinada altura, os judeus passaram a interpretar isto de uma forma tão literal que suprimiram, inclusive, a própria pronúncia do nome de Yahvé, o tetagrama. Portanto, as 4 letras que designam Deus, e passaram a designar, em vez de dizerem esse nome, passaram a dizer simplesmente Senhor, em hebraico, Adonai.
Terceiro capítulo, então, a prescrição do sábado. E é curioso notar que é também feita de forma a partir do centro. Portanto, o que é dito é que o Senhor consagrou o sábado, o Senhor de Deus consagrou o sábado, e depois no versículo 8 começa, recorda-te do dia de sábado, e termina também, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E, portanto, também naquela leitura centrífuga que já tinha visto convosco a partir do Pai Nosso. Depois os outros são mais diretos, são mais imediatos. Honra o teu pai e a tua mãe, e depois vai ter um conjunto de prescrições também no Código da Aliança. Por exemplo, quem ferir o seu pai é réu de morte, tem a morte. Depois não matarás, também vai ser amplamente desenvolvido no Código da Aliança. No versículo 13, versículo 14, não cometerás adultério. Portanto, a santificação do matrimónio, portanto, a instituição do matrimónio. Não roubarás. De alguma forma, também a santificação ou a proteção daquilo que é propriedade. Depois, no 16, não responderás contra o teu próximo como testemunha mentirosa, portanto, o testemunho falso, que vai ser convertido em não mentir, não levantar falso testemunho. E depois, o versículo 17, que vai ser dividido em 2 mandamentos. Não desejarás a casa do teu próximo e não desejarás a mulher do teu próximo, o teu servo, a tua serva, o seu boi, o seu burro, por aí fora. Estes mandamentos, de alguma forma, reforçam o 6º e o 7º mandamento. Se quisermos, como diria alguém, como diria uma rabina judaica acerca disto, uma vez que tive a oportunidade de ouvir uma das suas conferências, é uma espécie de cerca à volta do mandamento. Para que eu não chegue a roubar o outro, é bom que nem sequer deseje ter o que o outro tem. Para que eu não chegue a cometer adultério, é bom que eu não deseje sequer estar com o outro. E Jesus vai levar isso ao extremo, em Mateus 5, quando vai dizer: eu, porém, digo-vos, quando alguém pensar numa mulher com um desejo de a possuir, já comete adultério no seu coração. Quando alguém insulta o seu irmão, chama-lhe parvo, chama-lhe de estúpido, já comete homicídio, já atenta contra a sua vida. Depois vai-se iniciar, então, o Código da Aliança, que se divide num conjunto de leis, de preceitos, que podem ser distinguidas entre 2 momentos. Leis mais apolíticas, mais universais, faz isto, não faças aquilo, e depois um conjunto de leis que podemos chamar assim casuísticas, imediatas para o dia-a-dia. E de alguma forma, é curioso notar que estão aqui, de alguma forma, 3 elementos constitutivos da sociedade e que ainda hoje imperam em qualquer sociedade e que são aqui estabelecidos neste Código da Aliança, ou então o Livro da Aliança, porque é assim que ele vai ser designado no capítulo 14. O direito, a moral, o ethos, e, se quisermos, o cultos. E a partir daqui vai-se dar um conjunto de disposições práticas para esses efeitos. As leis sobre o altar, e depois vão ser mais à frente desenvolvidas de uma forma mais extensiva, portanto, acerca das festas anuais, e portanto, todos estes temas vão retomar no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio. Depois, acerca dos escravos, portanto, e a forma como um hebreu podia ser submetido à escravatura e também devia ser liberto no 7º ano, portanto, depois de 6 anos de escravidão, tinha o direito de ficar em liberdade. E se não quisesse fazer, era-lhe furado o lóbulo da orelha com uma sovela e ficava para sempre escravo do seu senhor, porque tinha feito essa opção. Depois, as normas acerca do homicídio, portanto, o homicídio paga-se com o homicídio, os danos pessoais, as restituições que devem ser feitas. Ainda um caso acerca da mulher que perde o seu filho por um aborto que acaba por ser provocado por uma agressão e na qual nos é formulada a famosa Lei de Talião. Darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Lei de Talião, que resulta da palavra latina talis. A tal pecado ou a tal ofensa corresponde tal castigo. Depois, continuando, seguir-se-ão ainda um conjunto de prescrições relativas ainda à propriedade, ao roubo, e é curioso, chama a vossa atenção aqui para o versículo 37, onde se diz o seguinte: quando o homem roubar um boi, um animal do rebanho, e o abater ou vender, pagará 5 bois pelo boi, ou 4 ovelhas pelo animal do rebanho. E não sei se vos faz lembrar alguma coisa, mas a mim lembra-me de imediato a conversão de Zaqueu. Se prejudiquei alguém, darei 4 vezes mais, conforme vinha prescrito aqui. Algumas questões práticas. Então, podeis estar vós a perguntar, mas a Bíblia diz efetivamente isso? A Bíblia propõe a lei de Talião como forma prática para resolver os problemas? Temos de perceber que vivemos num tempo em que
A vingança é prática como resposta a qualquer injúria que é cometida. E então, essas vinganças normalmente eram largamente desproporcionais. Se tu matas o meu irmão, eu mato a tua família toda. Se tu me roubas uma ovelha, eu roubo o teu rebanho todo. E, portanto, de alguma forma, o que vem fazer a lei de Talião é estabelecer um princípio de equidade, um princípio de justiça, um princípio igualitário, vem pôr uns certos limites a esta prática da vingança desenfreada, que era a prática que vigorava até então. E então, ao assumir esta lei de Talião, estabelece-se um princípio de justiça. Essa lei vai ser superada em Cristo com a lei do perdão. Ama os teus inimigos. Se alguém te der uma bofetada, dá-lhe outra face. E é curioso notar que na própria resposta que ele dá a Pedro, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Porquê? Porque na Antiguidade nós vemos que este direito de vingança ia até 70 vezes 7, como acontece, por exemplo, no livro do Gênesis, com Lameque, como acontece, por exemplo, na história de Caim. Eu serei amaldiçoado, e ele dirige-se ao Senhor e o Senhor diz, eu te digo, quem se insurgir contra Caim, quem matar Caim, será vingado 7 vezes. E mais à frente, quem fizer mal a Lameque será vingado 70 vezes 7, ou 77 vezes. E essa lógica vai ser invertida com Jesus Cristo. E, portanto, há aqui uma evolução, uma gradação progressiva, uma evolução progressiva que se vai fazendo ao longo também deste discernimento que o povo de Deus vai fazer. Chegados aqui, depois havemos então de continuar e continuar a analisar e ver a singularidade deste conjunto de prescrições que nos vão sendo apresentadas no livro do Êxodo. Só para terminar, uma breve nota. É curioso notar que muitas vezes nós lemos isto e podemos ter dificuldade em aceitar isto que está aqui. Ora, nós se não lermos isto em chave cristológica, isto não faz qualquer sentido para nós. Muitas vezes as pessoas vêm ter connosco, mas diz na Bíblia isto, diz na Bíblia aquilo. Se nós pegarmos aqui, isto é, como diria o José Saramago, e temos de concordar com ele, o manual de maus costumes. Completamente. Então os pais... Então, se alguém faz alguma coisa contra o seu pai, o pai pode mandar matá-lo. Então... tem de se restituir 4 vezes mais, ou coisas assim. Eu tenho direito de vingar a minha pessoa se tu me matas, se tu me feres, se tu me magoas, eu posso te magoar a ti. Mas qual é o sentido desta lei? Desprovida de uma chave cristológica, sem Cristo, a Bíblia é de facto um manual de maus costumes. E só Cristo nos pode trazer luz a estes relatos, a estas palavras, para percebermos que se trata de um caminho pedagógico que o Senhor quer fazer connosco até ao perdão, até à misericórdia, que é o ponto de chegar. Possamos também nós, então, neste tempo de quaresma, neste tempo de penitência, mais do que ser justos, procurar ser como o Senhor, ser misericordiosos. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.